E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, o Ministério da Aula adverte. Isso aqui não é uma aula para dar detalhes dos conteúdos, tá? Eu vou passar aqui uma revisão de coisas básicas que você tem que saber deste assunto que é este vídeo, tá? Um direcionamento para quem não é meu aluno, tá? E está assistindo esse vídeo de algum lugar. O que eu faço aqui é pegar as habilidades específicas que você tem que saber sobre aquele assunto e eu vou dando direcionamentos, né, para você lembrar se você sabe ou não sabe. Então, assim, é muito mais uma aula de direcionamento de habilidades sobre o assunto do que, de fato, uma aula falando do conteúdo. Então, claro, vou falar do conteúdo, mas é muito mais sobre as habilidades que você tem que ter com relação a este conteúdo. Beleza? Outra coisa também, eu dou aula para alunos de ensino Fundamental 2, né? Na verdade, Fundamental Anos Finais, que mudou o nome agora, né? Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Então não é, tá, um nível acadêmico de discussão que eu estou querendo trazer aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Até já! Bom, esse primeiro pedaço eu não vou ficar comentando muito porque já apareceu no módulo 1, é uma retomada do módulo 1, identificar o início da história, teoricamente como ciência século XIX, né? Quem aqui já chegou direto nesse vídeo perdeu, volta porque tem revisão do módulo 1 e módulo 2, para quem não segue a minha apostila, tem revisão da parte inicial, da minha explicação para sexto ano sobre teoria da história, tá? Agora, o segundo, analisar o significado das fontes que originaram determinadas fontes de formas de registro e sociedade. Também vem de lá, também já falei sobre essa. Vamos para o próximo, então. Bom, nesse pedaço aqui, a primeira, descrever modificações da natureza e da paisagem realizada por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários. É nós entendermos que o ser humano altera o espaço onde vive, certo? E cada região do mundo teve um povo originário específico que fez a alteração daquele espaço. E compreender que a forma inicial de vida deste continente, deste espaço, vem a partir desses povos. Lembrando que foi falado antes, se nós não centralizarmos a história no europeu, a gente vai entender que a formação política, econômica e social do Brasil já tinha um jeito específico com os indígenas. Então os próprios povos indígenas, né, do tronco tupi, né, Itapuia e tudo mais, que a gente vai aprender ainda esse ano um pouquinho mais para frente, eu falo esse ano novamente para quem é meu aluno, está acompanhando com a apostila. Quem não está, em algum lugar desse Brasil, com alguma apostila, teoricamente tem que aprender também. Que antes da chegada do europeu, a natureza foi modificada e organizada por povos originários daqui, da América. Então, identificar que esses povos originários modificam lugares, modificam formas de vida, isso é de extrema importância. Identificar e diferenciar os ofícios do historiador e do arqueólogo. O historiador, a gente já falou bastante lá no primeiro módulo, né? Para quem não assistiu, não sabe, novamente, procura aqui. Módulo 1 do sexto ano, são playlists diferentes, eu faço por sexto, sétimo, oitavo e nono, então sexto ano, módulo 1 ou módulo 1 e 2, o ofício do historiador. O ofício do arqueólogo, como eu falei lá neste vídeo, no módulo 1 e 2, além da geografia na escola, da arte na escola, que ajuda o trabalho da história, nós temos ciências extras, né, fora da escola, que também auxiliam. Um exemplo é a arqueologia, capaz de encontrar, né, responsável por encontrar fontes, de analisá-las, de datá-las. E aí na apostila nós vimos que basicamente o trabalho de um arqueólogo divide-se em dois pedaços. A parte de campo, que ele procura, que ele coleta, que ele encontra. Foi aí que nós vimos, por exemplo, os vídeos da historiadora Niede Guidon, os vídeos sobre a Lagoa Santa e a Serra da Capivara, achar essas fontes. Depois a parte do laboratório, a parte de análise, de datação, de quando que é, de quando que não é, de que povo que é. Então a arqueologia ajuda muito nesse trabalho com o historiador. Reconhecer a importância do trabalho em conjunto de historiadores e arqueólogos para o estudo da sociedade. É igual a gente aprende. Eu dou o seguinte exemplo, lembra? Para quem é meu aluno vai se lembrar. Para quem não é, vai ver esse exemplo agora. Eu falo assim, ó, sem material de construção não se constrói uma casa. Sem material escolar, dificilmente se estuda, se consegue estudar sem material escolar. Sem material de trabalho, o historiador também não consegue construir uma narrativa, ou seja, sem fontes não se constrói uma narrativa. Então, se você constrói a narrativa sem fonte, sem embasamento, é fake news, não é história, não tem embasamento. Então,
Qual que é a importância dessa junção entre historiadores e arqueólogos? Os historiadores analisam, né, também produzem muita coisa e formam a narrativa, e muitas dessas produções dos historiadores vêm com base do que os arqueólogos encontraram, de vestígios encontrados por arqueólogos. Então é de extrema importância essa junção, tá? Porque os historiadores eles trabalham com material e a maioria desses materiais são encontrados por outros profissionais, como arqueólogos e assim por diante. Compreender o trabalho realizado por um arqueólogo e seu principal objetivo de estudo, os vestígios materiais. Já acabei de falar, né? As fontes materiais, o material de trabalho do historiador. Explicar o método científico usado pelo arqueólogo para comprovar uma hipótese. Também já comentei antes, a apostila ela pauta-se ali em falar para você que o trabalho do arqueólogo divide-se em dois pedaços, né? O trabalho de campo e o trabalho laboratorial. O trabalho de campo, encontrar as fontes. Trabalho laboratorial, identificar a data, de qual povo pertence, enfim, o tipo de material que aquilo se é material vegetal, se é material animal, enfim, todo esse tipo de trabalho. E é por meio das fontes arqueológicas que o historiador ajuda no processo de construir a narrativa sobre aquilo. Beleza? Acho que eu fui claro. Detalhe, eu tento fazer de uma forma mais simplificada, mas a gente sabe que nós estamos no 6º ano, é um vocabulário um pouco mais científico do que antes. Antes é um pouco mais lúdico, né? Um abraço aí para as amigas e os amigos pedagogos e pedagogas que fazem um trabalho fantástico de pavimentação para a gente, de ajudar para a gente, mas a partir de agora você começa a ter um vocabulário um pouco mais aprofundado, um pouco mais denso, né? Para quem está aí, né, acompanhando com o responsável, que é adulto, eu quero também acalmar o seu coração da seguinte forma. É sim um impacto sair do 5º ano para o 6º ano, com história eu falo, porque é a minha área, porque por lei educacional e tudo mais, você que é aluninho que está ouvindo, né, chama esse pedacinho para sua família ouvir e volta um pouquinho e escuta. É sim um impacto, tem sim diferenças, não é demérito dos professores anteriores, ou seja, professor pedagogo, 5º ano, não é erro deles, é porque é assim que funciona. É no 6º ano em diante que começa a ter um olhar mais científico sobre a história. Antes mais era de identificação. Então até o 5º ano, por exemplo, é muito mais de você se identificar quem você é, eu falo como aluno. Então tem a função de começar a sua identidade, quem você é, qual país você pertence, qual é a sua cultura, dar algumas informações sobre a cultura do seu país, ter informações científicas sim, mas de uma forma um pouco mais introdutória. E aí no 6º ano começa a questão mais científica, como por exemplo, vou falar para você. O que é a história enquanto ciência, o que ela trabalha, qual que é o objeto de estudo, ou seja, o ser humano, o que a ciência humana trabalha, aí tem essa palavrinha difícil, objeto de estudo. As fontes, né, os tipos de fonte, fonte material, fonte não material, pensando nas produções, aí você vai para o tipo de análise, né, análise historiográfica, análise iconográfica, análise cartográfica. Para você que está perdidão ou perdidona, que não é meu aluno, nós temos isso tudo em aula. Para quem é meu aluno, é só procurar nas folhas sínteses, na apostila, que vai encontrar tudo lá. Mas como eu falei, não é para assustar, é bastante coisa mesmo, mas, né, tudo é bastante coisa, né? Para quem já passou pelo processo de estudo, sabe. Quem é adulto sabe, tudo é bastante coisa. Você vai estudar para o concurso, é bastante coisa. Você vai estudar para o vestibular, é bastante coisa. Você vai estudar para você fazer um projeto mesmo da sua casa. Você quer construir, sei lá, você quer fazer um móvel. É bastante coisa que você tem que estudar. O tipo de madeira. Então, estudar, ninguém falou que seria fácil, né? Eu gosto de estudar, mas eu não estou falando que é fácil, né? Tchau. Ah, tchau não. Acabei o 3, vamos pro 4. Muito bem, módulo 4. Módulo 4 começa assim, ó. Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento do ser humano. Hipóteses da ciência. E vamos para o de baixo analisar o significado dos mitos de fundação. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é a mitologia. A mitologia é um conjunto de narrativas, ou seja, de forma de contar as coisas, baseadas em seres divinos e baseados em narrativas fantásticas. O que isso quer dizer? Que a ciência não consegue comprovar. Então a gente tem que começar analisando o termo mitologia. Vamos pegar o que é mais comum aqui no nosso país, que é de maioria de adeptos, o cristianismo. Muitas pessoas que são adeptas ao cristianismo costumam pensar assim:
Quem é cristão tem a sua religião, mas a gente ouve falar de muitas mitologias. Como assim mitologia? Mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia nórdica, mas o cristianismo é uma religião. A gente tem que parar com esse pensamento quando a gente analisa de forma histórica, por quê? De forma científica, é porque para a ciência, para a análise historiográfica, toda a explicação que é baseada em uma divindade, que é baseada em narrativas fantásticas, ou seja, que a ciência não consegue comprovar, não consegue palpar, é mitologia. Então a gente tem que perder essa ideia de que mitologia é uma mentira, porque aí vai depender de quem acredita nessa mitologia. Eu não posso, por exemplo, falar para um cristão que a mitologia cristã é uma mentira. Assim como se eu for cristão, eu não posso chegar para alguém que é do Egito ou para alguém que sei lá, do candomblé e falar que a sua mitologia é uma mentira. Então a gente tem que entender que é identificar o significado de mitos de fundação. Cada civilização tem a sua forma específica, dependendo da sua mitologia, de explicar o surgimento do ser humano. A nossa apostila, por exemplo, traz ali a explicação nórdica sobre os seres humanos. Mas se você for observar, a mitologia nórdica explica o ser humano nascendo de um jeito, a mitologia grega, a egípcia, a mitologia africana no candomblé, por exemplo, a mitologia budista, a mitologia cristã. Então, todas essas mitologias que a ciência chama de narrativas fantásticas mitológicas e a sociedade chama de religião, cada uma tem um seu jeito específico de falar como que o ser humano foi criado. Tá entendendo a linha de raciocínio? Se está ficando difícil demais, vê na apostila, chama o seu responsável para ouvir esse pedaço para você entender. E é importante porque tem muitas pessoas adultas, eu falo responsáveis porque eu estou gravando para aluno de sexto ano. Tem muitas pessoas adultas que têm dificuldade, por exemplo, de compreender, ou não tiveram, infelizmente, uma aula explicativa sobre isso, de compreender que a crença dela também é uma mitologia. Para a ciência, para a história, toda narrativa divina é mitologia. Então a gente não pode sair falando por aí que mito é uma mentira, porque vai depender de quem crê nessa mitologia, entendeu? Acho que eu fui claro, né, com relação ao conceito de mito e tudo mais. Então cada sociedade, a habilidade do que está falando, cada sociedade tem o seu mito de criação, tem a sua narrativa divina de criação, do seu Deus, se é monoteísta, como no caso do cristianismo, ou dos seus deuses, se ela é politeísta, como no caso a egípcia e a romana, né, que era politeísta, enfim. Ficou claro para você, né? Voltando na habilidade de cima, hipotetizar de forma científica as formas que o ser humano foi evoluindo. Aí a gente está falando da teoria da evolução. Lembrando que a história vira ciência, para quem está acompanhando desde o módulo 1, a história vira ciência a partir do século XIX, e aí você vai ter o processo de análise científica do século XIX com o seu Charles Darwin, né? E outras pessoas também, mas o mais famoso, o Charles Darwin, que bate nessa tecla de que o ser humano passou por um processo de evolução, né, o processo evolutivo, também chamado de darwinismo, porque vem do seu Charles Darwin. E lembrar que a gente discutiu em sala de aula, quem tem a folha síntese da minha aula, e para quem não tem a folha síntese, o slide, eu vou deixar aqui em algum lugar o card dos slides, né? Não confundir de que o ser humano veio do macaco. Se você vai pegar o criacionismo cristão, por exemplo, o Deus cristão, monoteísta, logo criou o ser humano e o macaco do jeito que eles são, criou ali. Já na teoria evolucionista, o ser humano e os macacos têm um ancestral em comum. Isso não quer dizer que o macaco vem do ser humano ou que o ser humano vem do macaco, mas que eles, no processo de evolução, tiveram a base comum. Lembra que eu falei na sala de aula, eu sou professor de história, não sou professor de ciência nem de biologia, não vou ficar tecendo muito comentário, porque eu não sou nem doido, porque não é a área que eu domino. Então, se você é um professor de biologia que está assistindo, ou você é um professor de ciência que está assistindo, e você que é aluno que está assistindo, vai procurar com esses profissionais, tá? Porque lembra que o professor não sabe de tudo, e todo esse rolê do processo evolutivo, eu não sei não, tá? Eu sei explicar de forma histórica, entendeu? Como que os dados históricos vão mostrando essa evolução. Agora falar que veio, eu não sei, nem sei se eu estou falando o termo correto, mas que veio do cromossomos tal, da pessoa tal, não sei. Mas vamos lá, historicamente como que aconteceu? Vamos para a habilidade de baixo. Relacionar o bipedismo e as mudanças do corpo dos hominídeos como importantes fatores no processo de transformação humana.
Coloque um coração, um asterisco brilhante, o que você quiser, porque essa é a habilidade primordial desse módulo. Entender que no processo de evolução, que é o que nós mais vamos falar, no processo de evolução do ser humano, uma coisa que mudou a vida dele completamente foi ele andar sobre duas patas, que no caso que é homem, sobre dois pés. Isso fez com que ele tivesse as mãos mais livres, para ele fazer outras coisas ao mesmo tempo que andava, entendeu? E corria. E aí ele consegue fazer instrumentos, ele consegue fazer coisas que ajudam a sua vida. Aí a gente já está entrando no que nós vamos chamar de a pedra polida, a pedra lascada, a pedra polida, que é o paleolítico e o neolítico. Inclusive o nome do módulo é paleolítico, né? A introdução à pré-história e o paleolítico. Então quando o ser humano começa a produzir instrumentos, porque ele começou a andar com dois pés, não tinha que ficar mais ali andando com quatro patas, né? Ele teve a mão livre para fazer outras coisas. E isso também ajudou em todo um processo que eu não vou ficar descrevendo aqui, mas que na sua apostila está bem descrito. Se você for estudar mais aprofundadamente, você vai encontrar vários vídeos na internet, vários textos explicando. E nesse processo de criar novas coisas, a gente tem que colocar também toda a mudança corpórea com relação ao seu crânio. Como assim mudança corpórea com relação ao seu crânio? Com todo o processo de fazer instrumentos, conseguir caçar mais fácil, como também o manuseio do fogo um pouco mais para frente, o ser humano começa a diminuir o seu maxilar e aumentar o seu crânio. Por que diminuir o maxilar? De forma bem rápida e bem sintetizada. Com a descoberta do fogo, ele consegue preparar melhor essa carne, e essa carne ela fica menos dura, então ele precisa de menos força para puxar esse alimento e destrinchar. Então, se ele precisa de menos força, com o passar do tempo, seu maxilar diminui. Também outro fator, se ele estava com as mãos livres, ele não precisa mais ficar pegando tudo com a boca, como os cachorros, por exemplo, com os outros animais. Isso faz com que o seu maxilar também diminua. Quem vai poder explicar isso melhor, tintim por tintim, é um biólogo falando de todo o processo evolutivo, mas é só para você entender o contexto histórico de como isso aconteceu. Então esses fatores fizeram com que o maxilar diminuísse e o crânio aumentasse. Conforme o crânio aumentou, o cérebro também aumenta. O cérebro também aumentando, as atividades cerebrais também aumentam, e aí você tem o desenvolvimento do que nós chamamos de inteligência, que o homem passa a ser um homo sapiens, né? Um homem que sabe. E aí ele consegue se organizar melhor. E quando ele sabe que sabe, né, que o Homo sapiens sapiens, ele começa então a se organizar enquanto civilização, né, um pouco mais para frente, começa a desenvolver a linguagem, começa a desenvolver divisão de tarefas. Então a gente está passando por todo esse processo. E aí você vai entender lá as características do paleolítico dando uma leitura, né, fazendo uma leitura. Como por exemplo, paleo vem de pedra velha ou pedra lascada, e litos, né, vem de pedra, então chamada de pedra lascada, que é uma pedra um pouco mais rudimentar. Os instrumentos eram feitos de pedra somente lascada, para dar ponta, feitos de ossos, de madeira, então eram instrumentos mais rudimentares. Só no próximo módulo, que é o módulo 5, que não está nessa avaliação, a gente vai falar de como ele foi dando formato e polindo essa pedra para deixar mais pontiaguda e tal, que é a pedra polida, ou a pedra nova. Mas todo esse processo é chamado de idade da pedra, por causa disso, tá? Depois você tem compreender e problematizar o conceito de cultura. Não vou enfatizar muito agora, porque vocês estão estudando isso em arte, né, de forma mais aprofundada, e eu vou só retomar mais para frente. Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, já falei no terceiro. Caracterizar o modo de vida dos homens e das mulheres no paleolítico, já falei. Instrumentos somente rudimentares, paleo vem de velho, litos vem de pedra, eles caçavam e colhiam, eram nômades porque eles dependiam da natureza, então caçava, acabou que caçar ali, vai para outro lugar, ou então colhia, acabou que colhia aí, vai para outro lugar. Se dependia daquele local para morar, se tinha muitas mudanças climáticas que eles não conseguiam se adaptar, tinha que mudar, então você tem que saber dar todas essas características, tá bem? Bom, esse foi um direcionamento, falei de forma rápida, resumida para te ajudar, tá bom? Até a próxima, tchau!